É isso mesmo que tu leu no título. Eu tô dizendo. O Patrick é o personagem mais inteligente de Bob Esponja. Patrick, o personagem que foi literalmente criado para ser um estereótipo de estúpido. É esse personagem que eu tô falando que é inteligente. Agora, qual tipo de inteligência eu estou me referindo? Porque existem várias inteligências: espacial, naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal, sinestésica, linguística, intrapessoal. Mas qual exatamente o Patrick poderia se enquadrar? Então, se prepara aí, senta, encontra a posição confortável, pega um lanchinho, uma bebida, que essa é uma longa história. O Patrick é normalmente definido como uma estrela do mar preguiçosa, estúpida e gorda. Se você olha para ele, é exatamente isso que parece. As atitudes que ele tem muitas vezes induzem a pensar isso. E eu não vou discordar. Existem muitas atitudes dele que são extremamente imbecis. Mas a inteligência que eu estou me referindo, Patrick, não é esse tipo de inteligência padrão. Esse tipo de inteligência que a sociedade idealiza. É uma inteligência mais natural. Uma inteligência burra. O Patrick é um mestre do cinismo, mesmo sem querer. O cinismo é uma corrente filosófica que foi fundada por Antístenes na Grécia Antiga. Ele foi um dos discípulos de Sócrates, mas o principal representante dessa corrente, e o mais famoso, foi Diógenes. O cinismo basicamente consistia na negação desses valores que o ser humano criou. Ele negava a ideia de riqueza, poder, fama. Para eles, nada disso importava, assim como não importa para Patrick. Eles só queriam viver uma vida simples, uma vida natural. O Diógenes vivia em um barril, ao redor da cidade. Ele basicamente não tinha nada. Ele tinha uma lamparina e um pote para beber água. Mas no dia que ele percebeu que ele não precisava mais do pote, que ele podia beber diretamente pelas mãos, ele jogou o pote fora. Outra parte muito importante do cinismo é o desprezo pelas normas sociais. Diógenes fazia suas necessidades em público, dormia em público, fazia o que quisesse em público. Um episódio que representa muito isso foi quando ele se masturbou em público e disse: "Quem dera a fome fosse saciada tão facilmente." E o Patrick é basicamente isso. Ele vive uma vida simples. Ele mora embaixo de uma pedra, sem muita riqueza. Afinal, ele nunca precisou disso. E também não se importa o que vão achar dele ou o que vão falar dele. Ele só faz. Ele age naturalmente, ele é original, ele não se esconde atrás de máscaras sociais. Ele simplesmente é. E isso é a sua genialidade. Apesar de existirem inúmeros exemplos durante todas as temporadas, eu acho que o melhor jeito de analisar isso é na primeira temporada. Porque é na primeira temporada que toda a essência do personagem é nos apresentada. E logo no segundo episódio, Bolhas de Sabão, o Patrick já apresenta esse cinismo característico dele. Quando ele erra ao tentar fazer uma simples bolha de sabão, ele não se importa, ele não se vergonha, nem nada do tipo. Ele continua feliz. Lula Molusco começa a rir, zoar, zombar dos dois, mas ele continua convicto. No terceiro episódio, ele também demonstra algo parecido, junto com Bob Esponja. Os dois convidam Lula Molusco para caçar água-viva com eles, mesmo essa atividade sendo considerada infantil por ele, mesmo que ele ache aquilo ridículo. O Patrick não se importa, ele só faz o que faz. Outra coisa interessante a se destacar também é o seu estoicismo. Mas não um estoicismo padrão. Um
estoicismo burro, que talvez nem seja considerado estoicismo, mas é algo muito semelhante. Por exemplo, no episódio Hora do Sono, quando Bob Esponja entra no sonho de Patrick, ele o encontra brincando em um cavalo marinho de brinquedo. Nada mais, nada menos. Para ele, aquilo era o suficiente. Só aquilo era o suficiente. Essa é uma parte, novamente, cínica do Patrick. Mas depois, quando a sua última moeda cai no bueiro, o que ele faz? Ele não se desespera, ele não fica raivoso, ele não se estressa, ele fica calmo. A moeda que garantiria a única fonte de diversão dele caiu no bueiro, mas mesmo assim, ele não se exaltou. Logo depois, quando todos os outros personagens vão tirar satisfação com Bob Esponja por ter entrado no sonho deles, o Patrick é o único que não fica bravo. Ao invés de xingar o Bob Esponja, ele simplesmente pede a moeda. Ora, isso é um nível de estoicismo que poucos podem alcançar. Mas aí tem uma questão muito importante. O Patrick não age desse jeito porque ele pensa desse jeito. Ele age desse jeito porque ele simplesmente não pensa. Ou seja, ele não se importa com as coisas porque para ele nem sequer existe se importar. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma grande burrice, é uma grande sabedoria. Porque desse jeito, nada abala a paz dele, nada estraga ele. Ele se contenta com pouco, ou com nada. Ou seja, a inteligência do Patrick é a sua grande burrice, se isso sequer faz sentido. Ou seja, mesmo que sem querer, ele performa a vida como se fosse um sábio, cínico e estoico, de maneira brilhante. Quantos de nós não gostaríamos de manter a calma da forma que ele mantém e pensa que ele consegue fazer isso porque ele é burro? Mas isso com certeza não é verdade. Assim como falei, essas também são atitudes do estoicismo e do cinismo. E certamente, quem os pratica de forma verdadeira não há nem um pouco burro. A paz, o contentamento com pouco, também pode ser alcançado através de inteligência. Isso é literalmente aquele meme famoso que mostra que pessoas burras e inteligentes agem do mesmo modo. E isso é verdade. Pessoas que são realmente inteligentes, ao menos de modo cínico e estoico, possuem uma calma e liberdade extraordinária. Isso realmente pode ser alcançado. Claro, obviamente, é muito mais difícil comparado a se você fosse burro, mas ainda tem jeito. Talvez demore meses, anos, décadas. Assim como a vida, o que importa não é o destino final, mas sim o caminho. Se tornar estoico ou cínico não é algo que se torna noite por dia, é algo que se trabalha a vida inteira. Principalmente o estoicismo, que hoje em dia se tornou moda novamente. E o principal problema disso é que hoje em dia as pessoas querem algo rápido, instantâneo. E o estoicismo é o contrário disso. Então, não é só vendo um vídeo que você se tornará um sábio estoico, frio, calculista. Aliás, eles nem eram assim. Essa é uma visão totalmente errônea do que eles eram. Então, não perca tempo se importando com o que os outros acham de você. Seja o que você é. Não perca tempo se importando com tudo ao seu redor. Seja um pouco mais como Patrick Estrela.